Oi, sétimo ano, vamos dar início à nossa aula Agropecuária e Industrialização Brasileira, certo? Então vamos falar da força da agricultura no Brasil. O Brasil ele é um país extenso, com território muito grande, a gente já sabe, com paisagens, climas, relevos e solo muito diversificado. Isso possibilita uma diversidade extrativista, agropecuária e industrial muito grande, tá certo? Então, a produção agropecuária é um setor importantíssimo da economia brasileira. Ele gera muito emprego para as pessoas, é fonte de alimentos, é fonte de matéria-prima para as indústrias. E a produção não é igual em todas as regiões. Desculpa, pessoal. Tem regiões que produzem mais, tem regiões que produzem menos, tem região que é mais voltada para extrativismo vegetal, outras para o animal e outras para o mineral. No Brasil, a exploração de petróleo é imensa. O Brasil é o segundo país da América do Sul que mais produz petróleo, ficando atrás apenas da Venezuela, tá certo? O Brasil ele está entre os 5 maiores exportadores de alimentos do mundo, com participação na agropecuária, exportando produtos para diversos países do mundo. Então, dos principais produtos que exporta, tem o café, a laranja, tem a soja, o fumo, a carne bovina, tem os hortifrutigranjeiros, que são produtos de hortas, frutas e animais de granja, como as galinhas, o frango, né? Então, assim, a gente vai ter uma grande produção agroindustrial no Brasil, que gera muita renda, muito emprego, alimentação para a população. O extrativismo no Brasil, como eu falei, também é muito grande. A gente vai ter um extrativismo de ferro, ouro, bauxita, cassiterita. Nós vamos ter o petróleo, como eu expliquei já. Então, aqui em cima a gente vai ter, a seringueira, a extração do látex. Do lado direito, a retirada de madeira, que também gera muito dinheiro, sem ser a madeira ilegal, né? Porque no Brasil existe também um tráfico de madeira na Amazônia muito grande. Tem a extração de ferro, a de ouro também, né? Então, assim, o processo de industrialização no Brasil, ele é recente. A indústria ela não chegou no Brasil da mesma forma que chegou nos países da Europa. A indústria no Brasil ela chegou muitos anos depois, mais de 200 anos depois da industrialização na Europa. E ela foi chegando aos poucos. A indústria ela precisa de matéria-prima, de máquinas, de trabalho humano. E a indústria ela precisa o tempo inteiro estar se reinventando, né? Então, assim, desde a coleta da matéria-prima até o produto chegar no comércio, porque, retira a matéria-prima na natureza, vai para a indústria, industrializa, aí vai para o comércio para poder chegar na casa da pessoa. Então, todo esse processo no Brasil, ele é recente comparado à história política e da agricultura no Brasil, né? No Brasil colonial existiam algumas indústrias artesanais que faziam tecidos, calçados, faziam navios. Desculpa, pessoal, não vou voltar, não. Foi um espirro aqui de alergia à poeira. Vocês me conhecem, né? Existia no período colonial essas pequenas indústrias que fabricavam mais bens necessários, como roupas, calçados. Desculpa de novo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que no Brasil a industrialização ela teve 4 fases, tá certo? Eu vou passar para vocês verem. Então, a industrialização brasileira ela teve 4 fases. A primeira fase foi a da proibição. Então, a primeira fase industrial do Brasil foi o dinheiro proveniente do café, o dinheiro que vinha dos cafezais, gerou as primeiras indústrias no Brasil. Então, o Brasil se industrializou com o dinheiro proveniente do café. O que tornou a indústria possível no Brasil foi o café. Certo? O dinheiro do café, da economia cafeira, foi que possibilitou as primeiras indústrias no Brasil. Desse café, dessa primeira fase industrial, que veio do café, aí surgiu os primeiros trabalhos assalariados, surgiu a mão de obra do imigrante, que veio da Europa, aumentou o mercado consumidor no Brasil, que começou a consumir produtos industrializados do Brasil, e ela era focada em produzir bens de consumo duráveis e bens de produção.
máquinas, equipamentos pesados e os bens de consumo duráveis que a gente já sabe, eletrodomésticos, carros, certo? Aí veio a segunda fase da industrialização no Brasil, que foi a implantação, que foi na era Vargas. Durante o governo de Getúlio Vargas ele aumentou a estrutura industrial brasileira, né? Intensificou a indústria brasileira, Getúlio Vargas. Trouxe vários tipos de indústria, siderúrgica, metalúrgica, mecânica, reduziu as importações e começou a estimular a produção nacional dos produtos, né? Então, essa foi a segunda fase do setor industrial no Brasil, importante para a economia brasileira e para o setor agrícola. A terceira fase foi a Revolução Industrial, no Brasil, que se iniciou no governo de Juscelino Kubitschek, que foi o boom da industrialização no Brasil, né? Com o uso de capital externo, empréstimo e o desenvolvimento das indústrias de bens de consumo duráveis, Juscelino ele pegou capital estrangeiro, trouxe empresas multinacionais para o país, empresas de automobilísticas, fez muitos investimentos em empréstimos para manter o ritmo e ele gerou uma grande dívida para o Brasil, né? Ele aumentou a indústria no Brasil e gerou uma grande dívida para a economia brasileira. Aí surgiu a etapa 4 na década de 1990, que foi a quarta fase industrial no Brasil, que foi a internacionalização. O país ele aumentou as atividades comerciais, as empresas foram privatizadas, algumas do Estado, empresas de governo passaram a ser privadas, o governo vendeu para pessoas, tentando pagar a dívida, houve uma globalização e uma abertura econômica, desenvolvimento de tecnologias de telecomunicação, informática, robótica, transporte. Essa foi a quarta fase da indústria no Brasil. Espero que vocês estejam entendendo bem isso, tá certo? Então, só para a gente entender, o setor industrial do Brasil, ele é concentrado no Sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, certo? Algumas áreas do Sul e o litoral do Nordeste. Então, há uma distribuição industrial em todo o Brasil, né? Temos polos industriais no Amazonas, polos industriais no Nordeste, mas, de fato, a megalópole, onde se concentra a produção industrial do Brasil, é no Sudeste, que é Rio de Janeiro e São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, né? Embora a indústria ainda seja concentrada em algumas áreas, o Brasil ele já aumentou. Porque as indústrias buscam mão de obra mais barata, matéria-prima. Então, hoje o Brasil não tá, a concentração industrial está no Centro-Sul, mas ela também está em alguns lugares do Brasil, tá certo? Eu espero que tudo isso tenha ficado na cabeça de vocês, né? Principais produtos exportados até 2019: petróleo, minério, soja, carne, ferro, carro, celulose, cereais. E nos vemos amanhã na nossa aula. Beijos!